Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre a importância da estratégia financeira para o crescimento e desenvolvimento das empresas. E para essa conversa, a gente convidou ela, a Carolina Neves, ela que é especialista em gestão financeira. Carolina, seja muito bem-vinda aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, podendo colaborar um pouquinho e partilhar um pouco do meu conhecimento. Carolina, eu começo essa entrevista com uma pergunta simples. O que é estratégia financeira? Estratégia financeira é um conjunto de ações estrategicamente pensados para que você faça a evolução do financeiro da sua empresa, com metas, um planejamento, com todo um planejamento envolvendo o planejamento para que você consiga atingir objetivos específicos dentro da sua empresa, do seu empreendimento. E falando desse planejamento que você está nos falando aqui, nos contando aqui, qual a importância desse planejamento, para o crescimento, desse planejamento financeiro, para o crescimento da empresa? Nossa, ele é fundamental. Eu acredito que tudo, até para a empresa para a sobrevivência de todas as empresas, é necessário ter um planejamento, porque se você não sabe onde ir, qualquer caminho serve, não é? E aí você pode ter o caminho da subida ou da descida. Com um planejamento, você sabe quais são as ações que você precisa tomar, por quanto tempo você precisa fazer aquelas ações para você atingir os seus resultados, esperados. Porque se você fizer de qualquer jeito ou você não souber qual metas que você vai atingir, como é que você vai... Qual é o tamanho do seu negócio? Como é que você se vê daqui 5 anos? Se você não tem essa visão, o seu negócio vai para onde? Então é de extrema importância que tenha um planejamento, que se tenha uma noção qual é o próximo passo. O que eu quero da minha empresa? O que eu espero? Aonde eu espero estar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos? Então é muito importante ter isso em mente, ter um planejamento em mente. E quando a gente fala em planejamento, Carolina, a gente sempre bate nessa tecla aqui, a gente está sempre, volta e meia, a gente está aqui conversando no canal Empreender com especialistas, analistas, da importância não só de um planejamento financeiro, mas principalmente de um planejamento como um todo. Não dá para você iniciar, por mais que seja um sonho, você queira ali colocar em prática, transformar aquilo em realidade, tirar do papel, como a gente fala, tudo de fato precisa ser feito com planejamento. E quando a gente fala em planejamento, é planejamento como um todo, o planejamento financeiro, uma gestão de pessoas, pesquisar bem o mercado, o que o seu concorrente está fazendo, a necessidade, a dor do cliente, é por aí, Porque hoje, sem planejamento em qualquer das áreas dentro da sua empresa, você não vai a lugar nenhum. Porque, gente, assim, o empreendedor brasileiro, ele começa ali por uma oportunidade que aparece. Por mais que você estude, por mais que você esteja ali numa faculdade, você não vê um advogado que foi treinado para ter uma empresa. Você não vê um dentista que foi treinado para ter uma empresa. Ele chega depois da faculdade, até contador. Quantas vezes você não já ouviu o contador falar que não sabe abrir um CNPJ, que acabou de sair da faculdade? Porque a gente, desde a nossa educação, a gente não foi treinado ou estudamos para ser empreendedores. A gente sempre, desde lá de trás, a gente foi educado a trabalhar para os outros ou estudar para um concurso público. Então, empreender no nosso Brasil é um desafio muito grande. E você ter em mente que você é pequeno, mas que desde pequeno você tem que fazer um planejamento, que você tem que estruturar suas ações para que você consiga um lugar no mercado. Porque sem estruturação, independente de qual, o seu negócio pode ser super promissor, mas se você não tiver ali um plano estratégico para todas as áreas, eu falo, todas as áreas são isso que você falou. Marketing, pessoal, você não vai para lugar nenhum, porque às vezes eu vejo empreendedores que falam, não estou dando certo com meus funcionários, não consigo achar pessoas boas para trabalhar. O mercado está cheio de gente boa para trabalhar. Só que muitas vezes o próprio empreendedor não sabe o que exigir daquela pessoa que vai trabalhar aqui com ele. Ele não tem processos definidos. Então, a partir do momento que você não tem processos definidos na sua empresa, como é que você vai delegar? Você vai falar, tá aqui, toma uma planilha, faz aí o meu controle financeiro, por exemplo. Como que você quer seu controle financeiro? A gente recebe muitas empresas sem essa noção, sem esse conhecimento de saber o que eu devo saber para que o meu negócio seja estruturado.
Então, inclusive, a gente vem com viés educacional dentro da nossa empresa, mostrando para os empreendedores o que eles precisam saber do negócio dele, não só na área de finanças, em todas as áreas, porque a gente vem com vários parceiros aí também, trazendo, porque a gente precisa de cada área um conhecimento, um planejamento, para que a empresa se desenvolva como um todo, porque não adianta eu ser extremamente organizada financeiramente e não ter um marketing para atingir o meu cliente. Como é que eu vou estruturar o financeiro? Com que dinheiro que eu vou manter o meu financeiro se eu não tenho cliente chegando na empresa? Então tudo tem que ser, um planejamento tem que ser global, tem que envolver todas as áreas. E essa falta de informação, né, Carolina, essa falta de reconhecimento acontece principalmente para quem está começando o negócio e mais ainda para quem está começando um negócio pequenininho, né? Seja ele um micro ou pequeno empreendedor, né? Porque, eu não vou precisar de um profissional de marketing, eu não vou precisar de um contador, eu mesmo vou abrir e vou tocar meu negócio. É aquele faz tudo, né? Porque muitas das vezes é isso que acontece, né? O empreendedor, ele abre o negócio dele, mas ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Pois é, muitas vezes por causa da falta de recurso, inclusive, né? E, assim, por conta da falta de conhecimento, porque hoje já tem aí muitas oportunidades, inclusive financeiras, vinda de várias fontes que você pode subsidiar. Tem um projeto, lógico, você tem que ter um projeto, não adianta você chegar, pedir uma ajuda ou como é que se diz? Investidor anjo, sem você ter um planejamento. Como é que o cara vai investir em alguma coisa sua, que você é o contador, você é o marketing, em que momento que você vai focar no seu negócio? Que momento você vai focar naquilo que você tem que fazer para o negócio dar certo, né? Então, hoje é a realidade do pequeno empreendedor que começa ali pequenininho, que não tem investimento, mas ele tem que entender que ele tem que abrir frentes. E uma das coisas que eu acho que atrapalha muito os pequenos negócios é a confusão que se faz entre pessoa física e pessoa jurídica. Porque se abre hoje uma empresa, a maioria das pessoas abrem para o seu próprio sustento. Porque eu não tenho trabalho, mas eu vou fazer aqui porque eu sei fazer isso muito bem, então eu vou empreender. Beleza. Aí você vai empreender, você não conhece o marketing. Mas você vê uma dica ali que funciona e você vai tentar fazer, mas não é para o teu negócio, né? Então, assim, por falta, inclusive, de recursos, ele acaba fazendo tudo, ele acaba fazendo para a própria subsistência e acaba esquecendo de desenvolver a empresa, né? Porque eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso pagar as minhas despesas e não sobra nada para a empresa, quando deveria ser ao contrário, né? Primeiro você paga as contas da empresa e depois você calcula ali o que sobra, o que é o lucro de verdade, para poder retirar e fazer ali os pagamentos da sua vida. Então, o que eu vejo os empreendedores hoje fazendo é adaptando o financeiro à realidade, à necessidade pessoal e não ao que a empresa de fato necessita, né? Porque quem enriquece no CNPJ é o CNPJ, não é a pessoa física. Então, essa confusão de que, eu comecei a empreender, eu tenho a minha empresa, a empresa é minha, o caixa da empresa é meu. Não é. O caixa da empresa é da empresa. Você, que é dono, que tem ali como sócio, é sócio da empresa, você nada mais é do que um melhor funcionário, talvez, da sua empresa, mas você continua sendo um funcionário. Então, tem que ter um salário definido, tem que ter uma função também definida ali para que você não faça tudo, se sinta sobrecarregado e no final das contas não veja a cor do dinheiro. Porque na verdade, muitas empresas lucrativas têm ali um resultado financeiro legal, quando a gente prepara e faz ali toda a organização, a gente vê que as empresas são lucrativas, mas quem quebra a empresa é o próprio dono, porque faz retiradas maiores do que a empresa suporta. E aí quebra. Carolina, a gente está falando isso do pequeno, do micro, né, que está começando, que está iniciando. E para aquele empreendedor que já iniciou, que já está com o seu negócio em pleno funcionamento, a todo vapor, dá para ele ainda ter essa gestão, ter esse controle financeiro? Ou seja, a importância da educação financeira vale para todos, né? Para aqueles que estão começando e para aqueles que já estão com o negócio, digamos assim, consolidado, né? Exatamente. O que eu acho que é assim imprescindível é o empreendedor ter a consciência de que ele precisa mudar em algum momento, que ele precisa enfatizar o controle financeiro bem feito,
Porque muitas vezes, não, eu tenho 20 anos de empresa e até aqui eu fiz desse jeito. Então, por que você está me falando que agora eu tenho que mudar? Né? Muitas vezes é até rentável, muitas vezes, mas num momento como veio esse da pandemia, em que todo mundo teve que se readaptar, quantas empresas não fecharam? Quantas empresas que não faziam ali no caderninho controle, que não tinha controle é uma coisa, né? Você analisar o seu controle para tomar ações estratégicas baseadas no seu controle, nos seus resultados, é outra coisa totalmente diferente. Porque, eu tenho controle. Pode até ter, mas se você não fizer nada com aqueles números, eles são só dados. E dados por dados, a gente faz de qualquer jeito e não tem nenhum resultado daquilo, você também não usa estrategicamente para nada. Ou seja, de fato, né, o empreendedor tem que ter essa consciência, né, Carolina, de que ele precisa fazer a empresa dele crescer de uma forma sustentável, né? Estruturada. Né? Processos, eles são chatos. Muita gente me conhece aqui no mercado por eu ser a chata, a doida do processo. Mas se não for processo, se você não tiver processos bem definidos, você não chega a lugar nenhum, gente. Você não consegue manter uma empresa por muito tempo sem que você tenha processos bem definidos. Hoje eu estou aqui porque a minha empresa tem processos, os meus colaboradores estão lá seguindo o processo e eu hoje posso ter o conforto de estar aqui, né, falando com você, sem estar me preocupando se eles estão precisando que eu dê alguma instrução. Eles já sabem o que fazer. Já está definido o processo lá dentro. Então, eu acho que o processo é algo que é fundamental. E o processo não pode ser de vez em quando, ele tem que ser para sempre. Sempre seguido. Carolina, a gente só vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente segue falando aí da importância dessa gestão financeira, né? Dessa gestão estratégica financeira para o ambiente de negócios. Tá, já. E para você de casa, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, hoje falando sobre a importância da gestão financeira estratégica no ambiente das empresas e a gente segue aqui conversando com a Carolina Neves, ela que é especialista em gestão financeira. Carolina, planejamento, controle financeiro, de fato, podemos dizer que são os principais fatores que causam a falência principalmente das micro e pequenas empresas? Sim, sem saber o que está acontecendo no escuro, você não tem muitas possibilidades de crescimento e você não se previne do que está por vir. Existem períodos de sazonalidade que você tem que se preparar. E sem conhecimento, sem um controle financeiro, sem uma estratégia, como é que você vai estar preparado para esse período? Sem esse controle, não tem como, você não pode ficar ao léu, né? A gente volta a falar, nesse período de pandemia foi um exemplo muito grande disso. As empresas não estavam preparadas para ficar 6 meses sem caixa, mas se você pelo menos tem ali uma estratégia ou algo que você pode voltar e alinhar, você consegue se salvar, você consegue ter um respiro, você consegue parar e pensar. E quando você já está com o barco afundando, se você não tiver pelo menos algo que te dê clareza, para onde você vai? Você vai ficar tão desesperado que no final das contas a resposta pode ser assim, um simples ajuste, né? Mas se você está ali no meio da maré, com aquele mar revolto, você provavelmente vai se afogar, porque você não tem... Da onde que você vai tirar a solução? Você se vê ali num processo, numa escuridão que você... assim, possivelmente não vai enxergar a luz ali, né? Então isso é primordial, se preparar financeiramente, se preparar na organização para que, cara, daqui a pouco pode acontecer, a gente já viu o que aconteceu, foram mais de um ano aí de pandemia, onde a maior parte do comércio teve que ficar fechado, e como se manter num período desse? Né? Você tendo ali pelo menos um desenho, tendo clareza dos seus números, você vai poder parar, olhar e falar, peraí, vamos alinhar aqui de novo, vamos ajustar o trajeto, o projeto, porque aí com ajustes você não fica no desespero, você não fica tomando atitudes impensadas, né? Tomando atitude de supetão.
e aí você pode tomar melhores decisões. Ou seja, essa estratégia financeira ela é essencial para qualquer organização, né? Qualquer organização, seja ela privada, seja ela empresa, qualquer organização, até público, precisa ter essa organização e essa previsibilidade. Porque se você não tiver previsibilidade, qualquer coisa que acontecer te quebra, te tira dali da segurança, do estado de segurança, e você passa até a ter questões emocionais envolvidas, né? Porque, cara, eu não sei o que fazer, não sei o que fazer. Quantas empresas não passaram por esse que nem precisavam ter fechado, talvez, se tivesse tido um diálogo, tivesse puxado outras ideias de pessoas, né? Ideias de fora. Isso é o que a gente vê muito acontecendo nas empresas hoje buscando network, porque isso é um movimento que a gente vê das empresas. Porque eu pensar dentro da minha caixinha ali o tempo todo, talvez eu não tenha uma ideia melhor do que fazer, e às vezes o meu problema foi o problema do outro ali, ó, que ele conseguiu solucionar, e a solução dele talvez seja adequada para mim também. Então, são muitas coisas que envolvem o planejamento e a estratégia financeira, que não seja só uma tabela, um controle, é muita coisa envolvida. Com certeza, Carolina, para quem está nos assistindo, está curioso em querer saber como elaborar uma estratégia financeira. E você, como especialista, com certeza tem toda a sabedoria em dar esse caminho. Pois é, para se planejar uma estratégia financeira, você precisa ter conhecimento claro dos seus números, né? Você precisa ter ali uma linha de tendência para que você avalie, para depois tomar decisões, né? Fazer um plano, porque se você fizer um plano sem você saber como sua empresa se comporta, como que é o mês de junho ou o mês de dezembro, né? Eu vejo muita gente que veio na Black Friday, pediram para a gente fazer uma palestra para que a gente ensinasse as pessoas a precificar, né, para Black Friday. Os produtos, os preços. Ótimo, vamos lá. Uhum. A gente tinha um auditório de 40 empreendedores. E aí a minha primeira pergunta foi: quem aqui sabe exatamente a sua margem de lucratividade? Ninguém soube responder. Ninguém soube responder. Como que você vai dar desconto se você não conhece nem a tua margem de lucro? E aí vem aquele pessoal, não, é porque movimenta dinheiro, porque movimenta dinheiro. Mas se você não tiver uma margem, por exemplo, de 16%, e aí eu dou desconto na Black Friday de 50%, olha o que você está fazendo com a sua empresa. Você está multiplicando vendas? Tá, mas você também está multiplicando prejuízo. Então, se você não conhece os seus números, você não tem um controle ali eficiente, um plano de contas bem estruturado, você não tem nem como ter um ponto inicial de partida para que você faça um planejamento. Fazer um planejamento nas escuras não vai te ajudar. Então, a primeira fase é saber, conhecer os seus números, para que a partir dali você crie uma estratégia personalizada e adaptada para o teu tipo de negócio. Então, hoje não existe mais aquelas receitas de bolo que o pessoal falava nos livros, na literatura, tem que fazer assim, assim, assado. Depende do seu negócio, depende da realidade do seu negócio hoje. Porque se eu te falar, não, agora você vai ter que contratar aquela melhor empresa de marketing. De marketing, Você tem condições de pagar? Né? Quanto que você vai ter que fazer de caixa, de vendas, para que você consiga contratar essa empresa? Entendeu? Então, assim, são medidas que devem ser tomadas, mas o ponto de partida tem que ser a clareza dos dados financeiros. Você tem que saber exatamente quanto que eu posso contar no próximo mês para eu poder definir a minha estratégia, para eu poder contratar pessoas, para eu poder contratar um marketing, para eu poder contratar qualquer tipo de serviço que vai me ajudar no meu desenvolvimento. Mas isso tem que ser muito bem estruturado, com o conhecimento dos seus números, porque senão você vai planejar o quê no escuro? É verdade. Carolina, nos conte que metodologia própria BPO financeiro é essa para os pequenos negócios? Bem, a nossa estratégia, sim, a gente começou ali o BPO financeiro a partir da necessidade de uma contabilidade, de oferecer esse serviço para os clientes deles, né? E a gente chegando lá, a gente viu que o que eles estavam fazendo, né, que já estava acontecendo o BPO financeiro, e eles me pediram ajuda para supervisionar. E quando eu cheguei lá, eles estavam fazendo BPO de contabilidade e não financeiro.
E aí foi quando a gente fez alguns ajustes e me veio a oportunidade de cair dentro do financeiro, né? Estudar a estrutura. E aí eu criei processos, né, próprios, uma metodologia própria, onde a gente personaliza para cada tipo de empresa, a gente personaliza, mas a gente tem um processo, como eu falei anterior, muito bem definido. E assim, é moldável? Não. Não posso mudar, não posso. Por exemplo, a gente usa tecnologia, né, para facilitar o envio e o recebimento de informações de dados financeiros, como boletos. E tem cliente que quer, eu vou mandar aqui pelo WhatsApp que é mais rápido. Tá, pelo WhatsApp eu não me responsabilizo pela tua nota. Tem que ser enviado pelo nosso aplicativo. Então, o que a gente faz, na verdade, é educar o nosso cliente para usar a tecnologia em favor dele, né? Em favor dos processos dentro da empresa. Então, o que a gente utiliza é processo bem estruturado para que seja seguido passo a passo, para que o cliente entenda ali que tem que ter uma rotina. Eu não posso continuar fazendo mais daquilo que ele já faz, porque mais daquilo que ele já faz dá o resultado que ele já tem hoje. Na maioria das vezes, os financeiros eles não conseguem entregar resultado porque fica ali, naquela corrida ali o tempo todo de pagar boleto, papapá. Não, a gente entra na empresa, a gente compreende a empresa. Eu tenho um boleto para pagar todo dia, mais de 10 boletos. Então, vamos tentar organizar com o teu fornecedor, conversa com ele, vamos definir aqui, você tem recebimentos mais organizados aqui no dia 5, no dia 10, no dia 15. Então, no meio disso, vamos colocar os teus pagamentos organizados para que a gente tenha ali um fluxo de caixa para que você consiga respirar, olhar, analisar e aí efetuar o pagamento com consciência, né? Sabendo o que você pode fazer e você ter, assim, uma clareza do que está acontecendo. Eu falo muito em clareza porque assim, primordial em tudo dentro de uma empresa, é ter clareza. Então, o que a gente vem demonstrando hoje, a gente inclusive tem uma plataforma própria que a gente desenvolveu porque eu falava muito para o meu sócio, eu sou muito visual. E como ele é contador, ele pegava uma DRE e falava, não, aqui é o resultado dessa empresa. Eu olhava e falava, não entendi nada, é só um monte de número para mim. Então, para eu explicar essa DRE para o cliente, nesse modelo não dá. A gente foi estudando, estruturando e a gente chegou a um modo de apresentação onde a gente consegue explicar. E no final das contas, assim, 2, 3 meses de apresentação, o cliente já está falando uma outra linguagem, já está falando uma outra linguagem financeira. Então fica fácil para ele compreender e fácil para a gente explicar o que está acontecendo no financeiro dele. Quais são as vantagens para as empresas essa metodologia? E como ter acesso a essa metodologia? É por meio de aplicativo? Como é que funciona? A vantagem de se ter o BPO financeiro é que você vai ter, além dos serviços, né, normais de um financeiro, que é pagar e receber conta, né, pagar e receber, avaliar ali como é que estão os teus recebimentos. A gente confere todos os dados de maquininhas de cartão, porque muitas vezes, não, tem uma maquininha de cartão, estou recebendo. Mas você está olhando ali quanto você está pagando de taxa para cada coisa. Eu já vi plataformas que cobram, que falam que é 8% ali a taxa, mas quando você vai olhar os pormenores, promocionais e tal, chega a 37% de taxa, né? Então, o benefício do BPO é essa clareza para você entender o que está acontecendo. Ou seja, desculpa te interromper, mas é justamente isso, né, Carolina? Essa metodologia criada por vocês é justamente dar uma maior clareza, mais transparência para que esses empreendedores eles possam tomar decisões melhores, não uma decisão mais... Se eu estou ali investindo 6 mil no marketing e minhas vendas não estão fazendo nenhuma diferença, nenhum mês não está crescendo, tá certo. Devo continuar com esse marketing? Estou avaliando de forma mais sensata, a gente tira o marketing ou pede para mudar a estratégia de marketing ou troca a empresa de marketing, né? Então, esse é o benefício de você poder ter um olhar mais panorâmico do que está acontecendo, porque você começa a entender todos os setores. Se você está lá, conta fixas, né? O seu pessoal está onerando muito, então a gente faz a relação do quanto que dentro da tua despesa fixa representa lá o custo com o pessoal, e se ele estiver muito alto,
em frente ao que você está recebendo, você vai ter que diminuir. E quando você não analisa nada, você não tem essa percepção. Você só vai contratando, porque eu preciso de ajuda aqui, preciso de ajuda ali. Mas você não está olhando com o olhar estratégico. Tem que olhar com estratégia. Ou seja, a conclusão que a gente chega então é que não basta apenas pensar na economia e em controlar os gastos, vai muito além disso, né, cara? Muito além disso, porque a estratégia é justamente, muitas vezes eu não preciso fazer economia, eu preciso gastar mais numa estratégia de venda. Então, para me gerar um retorno lá atrás, então é um investimento que eu estou fazendo. Então, tudo tem que ser muito pensado, tudo tem que ser muito analisado e tudo baseado em números. Sem os números não tem condições. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo, então é possível sim ter uma estratégia financeira em qualquer ambiente de negócio, seja você empreendedor micro, pequeno ou médio. Exatamente. E se você não quiser contratar um BPO, a gente treina, a gente tem treinamentos hoje que a gente consegue fazer com que as pessoas façam o que a gente faz, né? Porque tem muita gente que não sabe realmente fazer. E outras que não querem porque não tem tempo ou não podem se dedicar ao financeiro. Mas hoje a gente tem treinamento específico para ajudar os empreendedores que não podem contratar um BPO, mas para que eles façam isso sozinhos, né? Para que eles tenham conhecimento para fazer, para usar essa ferramenta que é controle financeiro a favor dele. E para quem não quer gastar, né, já que é a preocupação de muitos empreendedores, né, Carolina, tem aí a internet onde você pode, empreendedor, acessá-la e ter acesso a algumas informações básicas para que você possa aí, de fato, implementar uma estratégia financeira no seu ambiente de negócio. Todas as estratégias estão ali, está tudo ali é só você olhar com cuidado, porque tem informações que você tem que filtrar. Mas, por exemplo, toda a nossa preparação foram concursos que a gente fez lá de Florianópolis, do sul do Brasil, mas a gente fez de forma online. Então, durante esse período aí de pandemia que a gente ficou se preparando, final de semana, de madrugada, a gente colocou ali a força e foco no estudo para aprender. Então, também é muito importante você ter foco, porque se você o brasileiro tem muito disso, né? A gente começa a estudar uma coisa aqui, não, agora eu já sei tudo. Você não vai até o final. Vá a fundo, vá até o final. Tem muita informação importante na internet. Também tem informação que não é tão como é que eu posso dizer, relevante. Tem que saber filtrar, mas assim, começar e terminar. Se você começou o seu controle financeiro, termine, faça todos os dias, faça todo mês. Se não dá conta, terceiriza. Se não dá conta de terceirizar, peça ajuda. Acho que assim, outro inimigo do empreendedor é o ego. Eu tenho que mostrar sempre que eu sou bem sucedido, que tá tudo bem. Não, às vezes não tá tudo bem. E tudo bem pedir ajuda também, né? Tem outras pessoas que podem contribuir com a gente que, como eu falei, um insightzinho pode mudar todas as coisas. Muito bacana essa conversa aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou. Carolina Neves, ela que é especialista em gestão financeira, quero aqui agradecer sua participação conosco nessa entrevista especial no canal Empreender. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui passando um pouquinho do meu conhecimento, né? Muito obrigada pela oportunidade. É isso aí, para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.